Olá, pessoal! Vou falar para vocês sobre o ponto médio e a distância entre dois pontos. Vamos fazer esse exercício, tá? O quadrilátero ABCD, ele forma um quadrilátero, tá? Ele representa a planta baixa de um terreno que servirá para plantar uma variedade de flores. Considere o lado de cada quadrado da malha uma unidade. Tá? Então, o que nós vamos fazer nesse exercício? Nós vamos encontrar as coordenadas do ponto médio. Então, o que é o ponto médio? Médio é metade. Então, pergunta-se aqui, quais são as coordenadas do ponto AD? Então, o ponto A está aqui, o ponto D está aqui. Então, pergunta, esse segmento, qual é o ponto médio? Então, eu tenho que saber a distância. O que é a distância? Desse ponto até aqui, nós vamos ter quantas unidades? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do meu A ao meu D, ou meu DA, a D é a mesma coisa, tem 10 unidades de área. Então, se tem 10 unidades de área, ponto médio divide por 2. Então, vai ser 5 unidades. 5 unidades para um lado, 5 unidades para o outro. Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 para cá, 5 para lá. Esse ponto aqui é o meu ponto médio. Quem é esse ponto? Então, primeiro eu olho no X, porque o ponto representado por X primeiro, depois o meu Y. Então, esse ponto na reta X, ele vale menos 1. Então, aqui é o ponto menos 1. E na reta Y? A reta Y, você chega até o Y, na reta Y ele vale 0. Então, está em cima do eixo da abscissa. Então, meu ponto AD é menos 1 e 0. A outra pergunta é, quem é o meu ponto CB ou BC? A mesma coisa, então vou localizar aqui. O meu ponto CB, meu segmento, né? Meu segmento BC ou CD, eu vou contar quantas unidades tem. Então, daqui aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância do C ao B é 6. Ponto médio divide por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, eu vou contar 3. 1, 2, 3. Então, meu ponto médio é aqui. Tá? Esse ponto aqui, primeiro eu pego o X. O X vale quantos? Menos 1. Então, aqui é menos 1. E no Y? Então, vou vir aqui. O Y é essa reta, ó. 1, 2, 3, 4. Nessa reta é 4. Então, é menos 1 e 4. Depois, eu quero saber qual é o ponto médio do C até o D. Então, do C até o D, eu vou olhar aqui. Daqui até aqui, onde é a metade? Então, eu tenho que observar aqui essa distância daqui até aqui, a metade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. A metade vai ser aqui. Aí, eu tenho que observar essa distância daqui até aqui. 1, 2. A metade é 1. Então, aqui. Um desses dois pontos, o meu ponto médio vai ser aqui. Nesse lugar é o meu ponto médio. Quem é esse ponto? Então, primeiro eu olho na reta X, que é o menos 5. E depois eu venho na reta Y, que é o 2. Então, o ponto CD é menos 5 e 2. Eu também preciso saber qual é o meu ponto médio
do A até o B. O A até o B é aqui, ó. Daqui até aqui, onde é a metade? Tá? Então, eu tenho que fazer o mesmo cálculo. Daqui até aqui eu tenho 2. A metade, 1. Então, um para um lado, um para o outro. Aí, eu tenho que calcular aqui a altura. Daqui até aqui eu tenho 4. A metade, 1, 2. 2 para baixo, 2 para cima. Então, eu vou unir esses dois pontos. E esse ponto é o meu ponto médio. Quem é esse ponto? Eu olho primeiro aqui no X, 3, e na reta Y, que é 2. Então, meu ponto médio do A até o B é 3 e 2. Tá? Uma outra questão, neste mesmo exercício, é para eu calcular o perímetro. Quem é o perímetro desse trapézio? Então, perímetro, nós sabemos que o perímetro é igual ao quê? A soma dos lados. Então, eu tenho que somar os lados. Esse lado, AD, nós vimos que ele mede 10 unidades. O lado CB mede 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Agora eu preciso saber quanto que é o meu CD. O meu CD, eu não sei o valor ainda. Então, aqui não dá para eu saber o meu valor. O que eu tenho que fazer para eu saber o meu valor? Eu tenho que projetar aqui um triângulo retângulo. Então, essa parte aqui vale 2. Essa parte vale 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 2. E aqui vai ser a minha hipotenusa. Então, eu tenho que aplicar o quê? O meu teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado é igual. Um lado é 4, 4 ao quadrado. O outro lado é 2. Eu uso 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 4. X ao quadrado é igual a 20. X é igual a raiz quadrada de 20. Eu tenho que fatorar o 20 e eu vou encontrar que a minha raiz quadrada de 20 é 2 raiz de 5. Então, esse lado vai medir 2 raiz de 5. Como esse é um triângulo, um trapézio isósceles, esse daqui também vai ser 2 raiz de 5. Tá? O trapézio isósceles, os lados não paralelos têm o mesmo valor, tá? Porque aqui, ó, 2, aqui 4. Se eu for aplicar o teorema de Pitágoras aqui, vai dar o mesmo valor. Então, CD é 2 raiz de 5 e o AB também é 2 raiz de 5 unidades. E o perímetro eu tenho que somar todo mundo. Então, quem é o perímetro? Soma o número com o número, 10 mais 6, 16. Mais raiz soma com raiz, 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, dá 4 raiz de 5 unidades. Tá? Outro exercício que se está pedindo é para calcular a área desse trapézio.
Como que eu vou calcular a área desse trapézio? Para calcular a área do trapézio, eu tenho que usar a regra. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. A base maior, essa parte aqui, ó. Nós já vimos que vale 10. A base menor é essa parte aqui, ó. Nós vimos que vale 6. Então, eu vou substituir. Base maior 10 mais base menor 6. Quem é a altura? A altura forma ângulo de 90 graus. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a altura é vezes a altura 4 dividido por 2. Então, a área do trapézio é 16 vezes 4 dividido por 2. 16 vezes 4, 64 dividido por 2, 32. Então, a área desse terreno é 32 unidades ao quadrado. Tchau, pessoal!